Olá pessoal, que Deus abençoe. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho de notificações. E se possível, vai lá no meu Instagram, lá me seguir. Que Deus te abençoe, amém? Hoje eu vim aqui falar sobre a modernidade dentro das igrejas, no sentido dos jovens, na parte dos jovens, né? A Bíblia nos fala que tudo nos é lícito, né? E nem tudo nos convém. Então nós temos que separar. É sempre bom separar o que é bom para ti e o que não é bom. Talvez o que é bom para ti, para o outro não é, né? E os jovens hoje em dia querem tudo que seja, a igreja venha a ser muito moderna. E a gente tem que ter certos cuidados com isso. Levar o mundo para dentro da igreja, temos que cuidar isso, né? Temos que levar, não deixar também o mundo entrar para dentro da nossa casa. Temos que vigiar nessa parte. É difícil? É difícil você estar controlando seus filhos, né? 24 horas por dia, porque tem mães que trabalham, pais que trabalham, né? Os filhos estudam, não estão 24 horas contigo para te poder ensinar e instruir eles a fazer o que é certo, né? E muitas das vezes acabam que saindo fora do controle. Por quê? Porque é difícil ficar 24 horas cuidando de um filho, ainda mais quando é adolescente, é difícil. Mas você tem que se agarrar com Deus e mostrar na palavra que se eles fizerem, vão estar fazendo errado, né? E aí a sua parte você vai estar fazendo, ó, eu ensinei, né, a minha parte eu fiz. O ruim é quando o pai não tá nem aí pros filhos e não ensina o que é certo, o que é errado. Eu já vi casos que pastores, né, vejam ensinar os seus filhos, as pastoras, vejam ensinar os seus filhos, não ensinavam. E os seus filhos acabavam ainda entristecendo os filhos das membras, das obreiras da igreja, porque daí vão conversar com o jovem e acabam falando, poxa, mas o filho do pastor, a filha do pastor, ou sei lá, filho do apóstolo, do filho do bispo, faz e o pai dele aceita, o pai dele deixa. Então, é coisas que às vezes a gente tem que ensinar aos nossos filhos, sim, se proteger deste mundão, porque não é porque tem um nome a zelar, que nem eu falo, né? Eu sempre falo para meus filhos que nome de pastor, ou profeta, ou bispo, ou apóstolo, pode ser o que for. Isso não vai identificar Jesus Cristo na vida de uma pessoa. Porque hoje em dia existem muitos falsos, né? Estão aí para levar o mundo para dentro da igreja, o mundo para dentro da tua casa se tu não vigia. Então tu tem que ensinar, tu tem que instruir pelo Espírito Santo de Deus, você tem que mostrar para o seu filho o que é certo e o que é errado. E não ter vergonha de falar, seja qualquer situações, seja qualquer momento, fale com o seu filho, seja qualquer, né, dúvidas que eles tiverem, falem com ele, não tenha vergonha. Se é sobre sexo, fale sobre sexo. Se é sobre namoro, fale sobre namoro. Se é sobre, né, dentro da igreja, não tenha esse cuidado com o seu filho para não, eu não vou falar porque ele é jovem demais para entender. Eles são espertos, gente. Eles são mais espertos que a gente. E se você não ensinar o seu filho, se você não mostrar o caminho, ele vai aprender no mundo, na rua, e às vezes vai aprender de forma errada, de forma que depois você vai dizer assim, poxa, por que eu não falei? E aí você vai se culpar. Então, se você está ensinando na palavra, ensinando, né, o que é certo e o que é errado para não fazer, é isso aí, né? Você está indo pelo caminho certo, você está fazendo a vontade do Senhor, né? E isso é o certo, é o que tem que fazer, é o que qualquer pai e mãe cristão que serve a Jesus, que teme ao Senhor Jesus, tem que ensinar para os seus filhos. E não deixando, né, coisas do mundo. Vocês desculpem aí, é o cachorro do vizinho que tá latindo, tá bom? E aí é assim, né? Você tem que mostrar para os seus filhos o que é. E falem para eles sem ficar se segurando, porque eles não falem declaradamente.
Eu tenho costume na minha casa de falar real, o que é isso, com isso vai dar isso. Eu não fico saboneteando, que nem fala aqui no sul. Eu não fico fazendo isso, rodeios para falar o que tem que falar com meus filhos. Eu prefiro eu ensinar e eles saber de mim. E eles têm assim, ó. É bom que eles tenham uma amizade comigo bem assim. É uma amizade, uma segurança. Que eles vêm e falam para mim o que acontece na rua. E é muito bom isso. Você ter parceria com seus filhos sobre questões nas ruas, questões do mundo. É bom. Você não tem que fazer o papel daquele de esconder. Antigamente eu acho que os pais pecavam em não querer falar para os filhos porque achavam que eles não tinham idade para entender, mas a partir do momento que teu filho pode correr risco de usar drogas, de ser estrupado, de, sabe, passar por algo que você poderia ter evitado se você explicasse e mostrasse que não é assim, que tem que se cuidar, tem que vigiar. Muitas coisas poderiam ser evitado, porque daí você vai estar ensinando teu filho a se cuidar, né? Você vai ter mais confiança também no seu filho para largar para a rua, para largar com os amigos, entendeu? Você vai ensinar ele, você vai dizer que é assim, que pode, que aconteça uma situação e ele vai poder saber, ele vai identificar aquilo ali. Como não, isso aqui é ruim pra mim, eu não vou aceitar, porque minha mãe e meu pai me falaram que não vai dar bom, entendeu? E é isso que tem que ser. Aí vão falar, mas tu é muito liberal nas palavras, porque tu é muito, né, como mulher de Deus, tu é muito... Eu prefiro ser assim do que ser uma... eu sou santa, eu oro e eu jejuo e... Poxa, só oração e jejum não vai resolver o caso. Você tem que orar, jejuar, buscar pelos seus filhos, mas você tem que ensinar o caminho. Porque senão não vai adiantar. Eles não vão aprender sozinhos. Até aprendem, como eu já falei, até aprendem na rua, mas talvez vão aprender de uma forma diferente, de uma forma que de repente até na cabeça deles vão achar, mas é fácil, é só ir lá e fazer e não vai dar nada. Se der, vai dar bem pouquinho. Não, não é assim. Tem que mostrar as consequências de tudo para eles. Não podemos esconder nada. Esconder nada. Nossas meninas, nós temos que ensinar sim. Temos que falar tudo. E não esconder nada. Nada, 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 nada. Nada. Para que eles não venham esconder nada, nada, nada da gente. Né? Tentamos fazer o nosso melhor. Esta é a forma que eu acho assim que cabe a mim e a você fazer da nossa parte. Hoje em dia dificilmente você vai, que nem antigamente, né, que era bem difícil muitas vezes a minha mãe engravidou e nem sabia que estava grávida, porque a mãe dela não falava para ela. Quando ela foi ganhar, ela nem sabia que ela estava ganhando, nem sabia que estava grávida. Ela me contou em vida. Aí você imagina a situação, uma guria com 14 anos tá ganhando filho sem saber nem que era. Aquela dor que ela tava sentindo era para parto, para ganhar 2 filhos, que era gêmeos ainda. Porque a mãe dela não tinha explicado. Ela sabia que estava grávida, só não sabia como seria as dores do parto, porque ela estava com barriga, né? Então ela sabia. É isso aí. Agora eu me lembrei direitinho para falar para vocês. Mas é isso, gente, é apavorante tu não ensinar ao filho, sabe? Aconteceu que ela foi numa festinha, que ela me contou, que ela foi numa festinha de adolescentes, lá deram bebida, sei lá, que batizaram a bebida dela, ela disse que não se lembra. Quando se acordou já era manhã, então quer dizer que eles foram de tardezinha, ficaram até a noite. Quando ela acordou, quando deu por si, o homem já tinha feito o ato, naquela época, né, era anos atrás, faz, né, muitos anos atrás, não tinha essas leis que hoje em dia tem, e ficou por isso mesmo. Então, tipo, pra ver a diferença, hoje em dia não, graças a Deus, hoje em dia a gente fala com seus filhos e explica pra eles, né, claro, tu não vai pegar e vai estar falando de sexo com uma criança, né, pelo amor de Deus, não é isso. Tu vai pegar e vai falar a partir do momento da adolescência ali que tu vê que tem que aprender, que tem que ensinar, e eu acho que cada pai deve saber a idade do seu filho, né, o ponto que o seu filho precisa saber.
né? Não é só brincar e ser feliz, não. A partir do momento da adolescência já vem a parte já que a criança, né, o adolescente tem que se cuidar, tem que se proteger, tem que vigiar, tem que ser mais sábio, mais esperto para as coisas, porque hoje em dia é o que mais tu vê aí, as coisas ruins acontecendo é com os adolescentes, as coisas ruins a partir da adolescência acontecer, porque daí já vem uma trajetória de vida, já vem as coisas ruins começam a acontecer e muitas das vezes por medo de falar, medo da situação, medo do que vai acontecer, não falam, se calam e passam vidas, né, passando aí tristemente sendo abusados, tristemente sendo espancado, tristemente acontecendo várias outras coisas também, né, começando a usar droga escondido dos pais porque acha aquilo ali, sabe? E aí então é completamente assim um mundo que vivemos hoje em dia. Não é simplesmente que nem muitas famílias que eu vejo que usam drogas na frente dos filhos e acho o maior, o genial. Muitos homens mostrando que tem que ser macho na frente de uns piá, né? Ensinando seus filhos a ser homem antes do tempo. Não é isso que eu tô falando. Isso acarreta os guri hoje em dia. Acontecer milhares de coisas, tanto que aconteceu agora com essa guria de 11 anos, né? Dizem que ela foi estrupada pelo namoradinho, não sei como as situações, aí de 13 anos, um guri de 13 anos, imagina. Então, a gente tem que cuidar de tudo isso daí, a gente tem que ter cuidado. Tá aí as redes sociais mostrando para nós que temos que ter cuidado, assim como cristão, nós temos que ter cuidado, não tem esse negócio de ser religioso e não falar, ser religioso e ficar só no reteté, porque não adianta só ir para a igreja e ficar lá falando em línguas, rodeando, rodopiando, não adianta. Não vai mudar a tua vida, só isso. Você tem que se encher do Espírito Santo? Beleza, ok. Mas quando chegar na sua casa, você tem que ter atitude como homem e mulher de Deus. Porque senão não adianta. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do Senhor. Esta palavra é pro dia aí da família, para você ser abençoado. Comente aí o que você acha, né? Deixe sua sugestão aí para mim me tá vendo aí o que vocês estão pensando sobre esses assuntos que têm acontecido aí no mundão. Que tá difícil, né? Tá difícil, mas Deus nos dá força para seguir em frente, né? E vencer essas batalhas do dia a dia. Amém? Que Deus abençoe.